Live terapia com espiritualidade. Preparou o seu chá aí? Não preparou ainda? Ah, meu Deus, viu? Ainda dá tempo. Vou dar uma enrolada aqui. Todos os dias, terapia com espiritualidade. Que história é essa, Graziella? Essa é a minha maneira de trabalhar. Terapia com espiritualidade. Para você que está curioso, hein? Como é isso? Fica na live, vem comigo, compartilha todos os dias ao vivo aqui, 6h30 da manhã, e fica gravado também no YouTube. Aquele amigo que não tem Instagram, fala para ele, assiste lá no YouTube a Gra. E assim, todos os dias, você se conecta com a palavra, se conecta com o seu corpo, começa a observar, começa a aguçar os seus órgãos dos sentidos, olhar um pouquinho mais para você, para os seus traumas, para a sua força. Quem fez a conexão com o nome aí? Conta para mim. Vai mandando aqui para mim os seus comentários. Muito obrigado pelas mensagens que eu estou recebendo. Isso dá ânimo para a gente continuar, tá bom? O mundo precisa de terapia. E pode ter certeza que cada vez que eu estou aqui, que eu falo um pouquinho, que eu aprendo com vocês, ou no atendimento, eu me curo e cresço cada vez mais. Então, muito obrigado a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Que história é essa, Dona Graziella? Eu vou deixar marcadinho aqui, ó. Espírito Santo. Para quem for chegando, já sabendo do que se trata essa live. Então, antes de começar, o que a gente faz? A gente se coloca na presença de Deus. Antes de você levantar da cama, antes de ir para o trabalho, antes de viajar, antes de ir para uma festa, você se coloca. Deixa eu fixar isso. Se colocar na presença de Deus. É isso que a gente deve fazer todos os dias, porque Ele está aí. Assim como o ar que você respira está aí, Deus também. Então é isso que a gente sempre vai fazer para começar as nossas orações, tá bom? E você pode levar isso aí ao longo do seu dia. Então a gente começa com 3 respirações, tá bom? Essa respiração é uma respiração mais de correção de coluna, de conexão com o seu ser interior, com o seu corpo. Então a gente já vai se arrumando na cadeira e vai fazendo 3 respirações diafragmáticas. Enche o abdômen de ar, né? Quando inspira, enche a barriga, empurra o umbigo para fora. Quando soltar, empurra um pouquinho o umbigo para dentro. Então, não muito, tá bom? Não precisa fazer LPF, não. Vai tentando não mexer muito com o ombro, tá bom? Porque quando você mexe muito com o ombro, a sua respiração não está correta, tá? A respiração diafragmática não está correta. Então tá assim. Normalmente quem mexe muito com o ombro quando está respirando na sua frente, observe aí como as pessoas respiram próximas a você, ou você. Ela está muito ansiosa. Quando a pessoa respira fundo, ela faz assim, ó. Ansiedade, tá bom? Grato ou com ansiedade só porque eu respiro assim? Não. Você está num momento ansioso. A ansiedade, ela faz parte, tá? Da nossa vida, né? Toda vez que a gente está esperando que algo aconteça, toda vez que algo está por vir, isso é ansiedade. E a voz tá aqui, vamos no chá, né? Então você vai respirando, vai fechando os seus olhos, vai relaxando o seu corpo. Vai observando a temperatura do ambiente. Tá frio aí?
Perceba a temperatura do ambiente no seu rosto. Perceba a temperatura da sua pele. Coloque a mão. Perceba a textura da sua pele. Será que está precisando de um hidratante aí? Vai percebendo. E perceba esse som também, ó. O cheiro. Vai se notando, se compreendendo, se entendendo. E conforme você vai sentindo essa temperatura, você também vai sentindo os cheiros do ambiente. E os sons do ambiente. E eu quero que você imagine hoje que o Espírito Santo é essa temperatura do ambiente. É muito mais que isso, tá bom? A gente vai forçar um pouquinho e imaginar que o Espírito Santo é essa temperatura. Hoje aqui na minha região tá mais geladinho, tá mais fresquinho. Então isso vai favorecer o seu entendimento. Quero que você observe os seus pés e essa temperatura, esse arzinho gelado da manhã ou do final do dia aí, não importa. Só importa que você sinta essa presença do Espírito Santo. Tomando conta do ambiente. Imagine como se fosse o ar. E agora eu quero que você perceba nas suas pernas. Perceba a temperatura e imagine que é o Espírito Santo de Deus que toma conta de você agora, que te envolve de todos os lados. E agora observe os seus órgãos internos, o seu abdômen, a sua lombar. Vai percebendo a temperatura. O seu peito. Vai imaginando aí o seu peito, os seus braços, pescoço, face, o alto da cabeça. E agora eu quero que você imagine acima da sua cabeça. Esse ar tomando conta até alcançar o teto. Se você está na rua, imagine esse ar se expandindo, esse oxigênio, que também alcança outras pessoas, que passa pelas frestas, pelas janelas, entra nos carros, invade a rua. Todo mundo, toda a sua casa,
os seus vizinhos, todos envolvidos com essa força, com essa energia, com esse entendimento do Espírito Santo. E agora a gente vai abrindo a nossa Bíblia e a gente vai olhar um pouquinho para esse momento aqui. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse. Por que será que ele foi com Jesus de noite, né? Será que ele estava se escondendo? O que será? Porque à noite é como se fosse, eu olho para a noite aqui, como se ele ainda não entendesse, como se estivesse escuro o entendimento dele sobre esse Espírito Santo mesmo. Como se ele ainda não enxergasse, né? Lembra que Jesus abre os nossos olhos, os nossos entendimentos. Essa semana que passou a gente falou bastante sobre isso. E hoje Nicodemos, ele vem nessa escuridão, nessa dúvida, na noite. Então, à noite, e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Olha, Nicodemos montando o quebra-cabeça. Então ele já definiu que com certeza Jesus vem da parte de Deus. Ninguém pode, vamos lá, perdi aqui. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Então pronto. Então ele já definiu que Deus está com ele. A não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, em verdade, olha, assina embaixo. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse. Então, Jesus está tentando explicar para Nicodemos todo esse poder aí do Espírito Santo. Então, ele fala que tem que nascer do alto. É bem catequético, bem devagarinho. Bom dia, Paula, tudo bem com você? Bem devagarinho. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse, é um diálogo, tá vendo? Como é que alguém pode nascer se já é velho? Como pode isso? Como? Quer dizer que eu, você, todos nós podemos nascer de novo? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Olha para você ver que diálogo infantil, é como se fosse uma criança mesmo. Tentando descobrir, tentando realmente entender. Tá difícil de entender para Nicodemos. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, né? Já nascemos da carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tudo podes ouvir, e seu ruído. O seu ruído, tudo pode ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Eu vou ler aqui de novo porque é um pouquinho confuso, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, João, capítulo 3.
Jesus está falando para Nicodemos: em verdade, eu te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Gra, ele está falando do batismo muito mais que batismo, né? Você olha para o batismo em si, a água, todos esse ritual lindo que fazem, mas é muito mais que isso. Quero que você tente compreender como se fosse Nicodemos mesmo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. Não te assuste, não te assombre. Não é uma coisa muito difícil nascer do alto. É isso que Jesus está dizendo aqui. O vento sopra onde quer e tudo podes ouvir o seu ruído. Então, como se alcançasse tudo. O vento alcança tudo. Todo mundo pode ouvir o seu ruído, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. É como se fosse inexplicável. Você não consegue ter esse entendimento, não consegue ter essa resposta, porque você não sabe de onde vem o vento. A gente sabe, mas se você quer uma direção, se você quer palpável, se você quer uma resposta, se você quer uma matemática, não é essa a resposta. É muito mais além. Não é só jogar água, né? É além disso. É isso que Jesus está falando aqui para Nicodemos. E o interessante é que, assim, quando Nicodemos questiona, é como se fosse uma criança falando com Jesus, né? Como assim? Nascer? Vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Não tem como, né? Então, quando você estiver na dúvida, esse diálogo quase que infantil de uma pessoa, Nicodemos era uma pessoa estudada, né? A gente imagina que fosse uma pessoa que sabia ler, que sabia se expressar, que estudava muito. E ali ele vem com uma conversa tão infantil, com uma conversa de realmente pode ser que ele esteja ali diante de Deus, né? E esteja assim, até com receio de falar, mas ele falou uma coisa tão infantil. Como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? Quase que também pode ser uma afronta, né? Como assim? Né? A gente não sabe qual foi o jeito que ele se expressou. A Bíblia aqui não tem essa ênfase. Então a gente pode entender que ou ele foi irônico, né? Mas tudo para tentar entender. Tudo. Para que ele entenda. Então essa é a conversa que a gente pode ter com Jesus. Uma conversa assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Não, mas peraí, isso aqui não está encaixando. Como assim? Que eu não estou escutando a voz do Espírito Santo. Eu não estou entendendo a sua voz, Jesus. Essa é uma maneira de oração. E às vezes a gente fica fazendo uma oração tão distante de nós, né? Uma oração lida, ó Jesus, sabe? Uma coisa tão medieval, né? A gente ainda segue muito essas orações prontas. Eu não estou falando que isso é errado nem certo, mas eu estou falando que você pode ter mais intimidade, você pode ter dúvida, você pode ser você, né? Simples. Jesus, me mostra. Olha quanta oração em uma pequena frase, em uma pequena dúvida. E isso te movimenta. Isso te leva para frente. Isso te questiona. Como assim, Jesus? Né? Toda vez que a gente pergunta, as perguntas, elas nos levam para frente. Elas nos levam a uma resposta. Mesmo que você ainda não tenha a resposta. Mas quando você começa a procurar, começa a entender, começa a questionar, isso é terapia. Por que essa pessoa age assim? Por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanta angústia? Por que a vida foi desse jeito? O porquê? O que eu passei na minha infância? Que hoje, né, essa infância que nos traz tantos traumas,
E devagarinho nós vamos crescendo, evoluindo, né? É interessante que é mais ou menos como a Bíblia. Antigamente, você educava os seus filhos de acordo com o que você aprendia dos seus pais. Hoje não. Hoje a gente tem a filosofia, a teologia e a terapia, tantos estudos na psicologia e na neurociência, para que você possa agora começar a modelar essas crianças de uma maneira não mais tão traumática, né? Que traz tanto sofrimento. Ah, Gra, mas eu apanhava na bunda e tô aqui. A que custo, né? Ah, meu pai pressionava, gritava, minha mãe batia e não sei o que lá e por aí vai. E você percebe os traumas que você carrega. E será que é isso que você quer levar para o seu filho? E para o dia de hoje eu queria deixar para você isso. Esse questionar. Gra, mas isso não é duvidar? Não, isso não é duvidar. Isso é ir mais a fundo, isso é querer descobrir, isso é querer entender. E é legal que Jesus sempre vem aqui para se mostrar para você. Em todas as passagens, né? Ele fala, olha minha mão, toca minha mão. Né? Ontem eu não consegui fazer, mas leia o texto de ontem. Se você quer o texto de ontem, manda para mim um direct que eu marco e mando para vocês. Ele vem e fala assim, ó, tô aqui. Ele se entregou para que você entenda, para que você compreenda. Pode me olhar, pode mexer, pode me tocar. Vem, questiona, pergunta, cresce, amadurece. Vem comigo. Ó que intimidade, ó que intimidade. Come no meu prato. Vai percebendo quanta oração, quanto entendimento em um pequeno trecho, em um pequeno diálogo ali. Então fique com isso hoje, os questionamentos, as perguntas. E tem uma pergunta muito legal, que você pode... Não fique procurando as respostas, você já fez a pergunta, a resposta virá. O que eu posso fazer para melhorar o meu dia? O que eu posso fazer para melhorar a minha semana? O que eu posso fazer para melhorar o meu salário? O que eu posso fazer para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer? Vai fazendo essa pergunta. O que eu posso fazer hoje para que a minha vida cresça, favoreça, evolua, transcenda, ressignifique? Qual é o passo que você tem que dar hoje? Essa é a pergunta do dia de hoje. O que você pode fazer? Peça o discernimento do Espírito Santo. A resposta virá. Fique tranquilo. Não precisa queimar o fuzil aí, não. A resposta virá. Gra, legal, descobri, a resposta veio. E aí? Anota num post-it. Anota. Anotou? Faz o movimento. O primeiro passo precisa ser dado. Eu sempre falo aqui, vocês já estão acostumados, mínimo. Dê o primeiro passo na direção do seu futuro, da sua felicidade, mínimo. Um pequeno passo. E aí sim, você vai caminhando, porque quem fica parado, lembra? A vida é um tobogã. Quem fica parado escorrega para baixo. E não é isso que você quer. Nem eu. Então, todos os dias, 6h30 da manhã, live terapia. E o que eu peço com isso? Que você compartilhe. Assim eu posso levar um pouquinho desse desenvolvimento pessoal, desse momento de terapia a mais pessoas. Então eu conto muito com a sua ajuda. Beijos e até amanhã por volta das 6h30. Tchau!